Então vamos iniciar agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de nos reunirmos aqui mais uma vez. Obrigado, Pai, por tanto que tem a nos ofertar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Hoje, como nosso tema, eu trouxe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, Há muitas moradas da casa de meu Pai. Tá? Então é um capítulo que fala sobre a questão dos vários mundos, né, que são habitados, a questão evolutiva dos espíritos, né, que cada planeta ela se encontra ali numa determinada faixa vibratória, né? Então o Kardec ele traz umas explicações bem interessantes sobre essa questão e também falando um pouco sobre o nosso planeta, tá? Qual a faixa vibratória nós nos encontramos, nós que estamos aqui ligados a esse planeta, viemos aqui reencarnar, né? Então, com certeza não é um acaso, mas sim um trabalho que foi feito pela espiritualidade, nos condicionando a uma nova encarnação dentro de novas possibilidades de melhoria, ok? Então vamos lá, é bem interessante esse capítulo. Diferentes situações da alma na erraticidade do item 2. A casa de meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Tá? Então, todos nós fomos criados pelo Pai, por Deus, né? E temos ali possibilidades. O direito é igual para todos, tá? De nós buscarmos essas melhorias condicionadas às nossas escolhas, enfim, aquilo que nós estamos optando e trazendo para a nossa caminhada. Então, para essas possibilidades de melhoria, nós necessitávamos estar em determinados locais, tá? Então, por isso que nós reencarnamos em determinados planetas. Então, eu posso ter uma necessidade de poder estar aqui, vivenciando, passando por essas experiências, tá? Porque eu tenho débitos a resgatar do meu passado, enfim, tenho situações a melhorar como espírito eterno que somos todos, então eu fui direcionado a essa encarnação, e todos nós nessa encarnação estar nesse planeta que é o planeta Terra, e todos nós aqui estamos. Então, estarmos aqui, estarmos vivenciando situações, passando por experiências, com certeza visa ali o nosso aprendizado, o nosso aprimoramento como seres eternos. Independentemente da variedade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito da erraticidade. Conforme seu grau de pureza e se ache liberto dos laços materiais, o ambiente onde se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possui, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim é que, se uns não podem se afastar dos locais onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Ou seja, temos possibilidades, estamos aqui encarnados, vivendo essa experiência nesse planeta, mas não significa que teremos que passar aqui vivendo várias encarnações no mesmo local, tá? Então, nós podemos seguir adiante a nossa caminhada evolutiva, nos melhorarmos como seres eternos, angariarmos novos valores, adquirirmos novas situações, e aí nós teremos outras possibilidades e outras necessidades de estarmos ali reencarnando em outros planetas de acordo com aquilo que nos é proposto, visando sempre o nosso bem, tá? Então, depende de nós e das nossas escolhas, sempre as melhorias. Assim é que não podem se afastar dos locais... Enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas, os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim,
enquanto o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, muitas vezes só sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais. O justo, reunido aos que ama, goza das doçuras de uma indescritível felicidade. Portanto, lá também há muitas moradas, embora não sejam delimitadas nem localizadas. Tá? Então, as condições difíceis, o apego excessivo a algumas situações, enfim, a forma das nossas escolhas, podem nos direcionar tanto para um local, que seja um local mais equilibrado ou não, tá? Mas, a partir do momento que o espírito se liberta daquelas ideias difíceis e ele se condiciona a buscar um bem, a buscar uma melhoria, então ele não vai ficar ali preso àquele local, preso àquela situação, tá? Então não há castigos, não há penas eternas, não há locais que se reúnam espíritos eternamente. Estão condicionados à nossa vontade, e aquilo que nós buscamos para nós. Tá? Dentro de um programa da espiritualidade também, que sempre está ali auxiliando de uma forma ou de outra, ok? Então, muitas vezes a gente acompanha aqueles locais difíceis, sim, porque os que se reúnem são espíritos ligados àquela situação de alguma forma, então eles compartilham um apego, enfim, um sentimento. Mas a partir do momento que se predispõe a buscar tomar um outro caminho, as situações vão mudando, tá? Então não há um castigo eterno, uma pena, porque se assim fosse, Deus não seria bondade e amor, e nós sabemos que o Pai jamais nos castiga ou nos quer tão mal. Ao contrário, Ele nos ama de uma forma que nós nem compreendemos. Ainda estamos distantes de compreender o verdadeiro sentido do amor que Deus tem para conosco, seus filhos. E Ele nos possibilita sempre oportunidade de melhorias, mas nos deixa o direito de escolha. Ok? Vamos lá. Então essas são as diferentes situações da erraticidade. E agora do item 3, ele vai falar um pouco sobre as categorias dos mundos habitados, os espíritos que reencarnam. Tá? Então vamos acompanhar, que é bem interessante também. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes, uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que ainda, bem interessante essa parte, hein, pessoal? Dentre eles, há os que ainda são inferiores à Terra, física, no aspecto físico, geográfico e também na questão moral. Outros são do mesmo grau que a Terra, mesmo grau evolutivo, enfim, passam por situações parecidas, os espíritos lá reencarnam, tá? Então, eles têm as necessidades ali que nós temos, enfim, parecidas também, tá? E há ainda outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Então há outros mundos em que os espíritos que lá se reencarnam, eles já se predispõem ali à busca das melhorias, enfim, já tem uma variação de ideias, de valores, tá? Então, nós estamos aqui no patamar, tá? Nós somos espíritos, né? O nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Tá? Então, onde nós somos provados em situações que nos preparamos para passar, ou então espiamos situações que já vivenciamos em algum momento e que visa sempre o nosso aprendizado. Então, dentro da sintonia do planeta, né? Dentro do que a gente está vivenciando, de quem somos e por que aqui estamos, há planetas que estão ali no grau inferior que a Terra, tá? Eles estão iniciando sua caminhada evolutiva, a questão da civilização, ou seja, tudo que nós já passamos aqui, que nós acompanhamos pela história, né, do passado, enfim, os homens da caverna, enfim, todas essas situações, há espíritos que estão, né, planetas que são inferiores que a Terra, que estão começando a sua caminhada, tá? E há outros planetas que já estão no grau evolutivo superior ao da Terra. Então já tem outros valores, outras buscas, já
passaram pelas situações que nós estamos passando, tá? Os espíritos já têm valores, angariaram outros valores, tá bom? Então, são essas as situações que a gente acaba acompanhando, ok? Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente. A vida moral é quase inexistente. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal modo que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Tá? Então, nos inferiores, a existência é toda voltada à matéria, a questão da sobrevivência, mais ligada à questão dos instintos. Tá? Então, as paixões reinam, relacionado ao instinto de sobrevivência, né? A questão moral, a questão de olhar o próximo, de desenvolver ali um sentimento ainda é muito pequeno, muito pouco, ainda estão dando ali os primeiros passos, tá? E há outros em que a fluência da matéria já diminui, não é tanta. Então a questão dos sentimentos, da moralidade, então os espíritos já estão adquirindo outros valores. E há outros que são mais evoluídos ainda, que a vida é toda espiritual. Nos mundos intermediários há uma mistura do bem e do mal, predominando um ou outro, conforme o grau de seu adiantamento. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação rigorosa e precisa, podemos, considerando-se a situação deles e a sua destinação e as suas características mais acentuadas, dividi-los de uma maneira geral desta forma: mundos primitivos, né? Então ele vai se dividir. Então, como que a gente pode identificar de uma forma mais exemplificada, vamos dizer assim? Mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma, que é a questão histórica que eu acabei de comentar. A moralidade ainda está um pouco distante, mas ocorrerá, tá? Assim como ocorreu com o nosso planeta, ocorrerá com esses mundos também, tá? Mundos de expiações e de provas, que são o planeta, representa o planeta que nós estamos encarnados, tá? Onde o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal, e mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiações, e por isso é que o homem é alvo de tantas misérias, tá? Então, é um planeta, nós estamos aqui encarnados para que possamos resgatar situações envolvendo ali o nosso passado, angariar valores, né? Se sobressair as situações, nos esforçar, lutarmos pelas melhorias, tá? A questão que nós sempre falamos, a questão da construção da vida da felicidade. Então, tudo que nós estamos vivenciando está ligado a essa questão de ser um planeta de provas e expiações, tá? Então, por isso que nós acompanhamos diversas situações aí que acabam acontecendo. Então, os espíritos ainda estão passando por algumas situações, os que aqui habitam, ok? Mas não significa, como eu falei, não significa que há de ser dessa forma, né? Para sempre, pelo contrário, né? Tudo melhora, nós somos seres em evolução, buscando essas melhorias que são importantíssimas para nós. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a ele e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem o grau máximo de adiantamento no mundo em que vivem, passam para um outro mais avançado e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São de igual modo estágios, em cada um dos quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para eles é uma recompensa passar para um mundo de uma ordem mais elevada, como é um castigo prolongar sua permanência em um mundo infeliz, ou ter que reencarnar num mundo mais feliz do que aquele que são forçados a deixar por terem pertencido no mal.
tá? Então, passamos por diversas situações, tá? É a questão da moralidade, das nossas buscas, tá? Não estamos condicionados só a reencarnarmos aqui nesse planeta, estaremos ligados de acordo com a nossa bagagem, as nossas necessidades, mas não podemos nos esquecer que somos seres em evolução, tá? E Deus nos criou para que possamos construir algo de bom e positivo nas nossas encarnações. E por isso, ora reencarnamos em determinados locais e até mudando a questão no planeta, podemos encarnar em outros planetas de acordo com as nossas necessidades e aquilo que nós buscamos para nós, tá? Então, é bem interessante essa questão, que Jesus nos dizia, né, nos trouxe há muito tempo atrás, né, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, se nós olharmos ali, fizermos uma análise dos muitos planetas que existem, será que esses planetas seriam obra de um acaso ou criados para não terem ali a sua necessidade, reencarnarem espíritos, né? Com certeza há um porquê de tudo isso, né? Há um porquê da criação. Deus jamais erra, né? Ou faz algo que seja que não tivesse ali uma utilidade, ok? Então é bem interessante isso. Então vamos confiar sempre, né? E por último aqui uma passagem dos espíritos, umas instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, do item 12. É bem interessante que ele fala, né? Que, entretanto, os mundos afortunados, né, não são mundos exclusivos para algum. Ou seja, quando ele fala que os mundos mais evoluídos, né, onde se encarnam ali espíritos em uma condição, né, que já adquiriram valores, não é exclusivo, não é uma exclusividade. Pelo contrário, é uma conquista. Pois Deus é imparcial para com todos os seus filhos. Ele proporciona as mesmas oportunidades para todos nós. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar até lá. Tá? Então, ele nos proporciona iguais oportunidades. Faz todos partirem do mesmo ponto e a nenhum beneficia mais do que a outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Compete a cada um conquistá-la pelo seu trabalho, alcançá-las o mais rápido possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas camadas mais baixas da humanidade. Então, Deus nos deixa ali o direito de escolher quais caminhos devemos trilhar. E esses caminhos vão trazendo consequências para nós, ok? Depende de cada um e das suas buscas. Tá? Então, tudo que nós vivenciamos, o nosso planeta, enfim, tudo que nós passamos, há um porquê, né? Deus não faz nada a uma obra do acaso, tudo há um aprendizado, né? Tudo há uma programação do plano espiritual, uma programação nossa, para que a gente possa vencer, superar. Ok, pessoal? Então, vamos encerrar e vamos fazer uma prece agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que nos concede de aqui estarmos, nos reunindo, compartilhando ensinamentos que são tão necessários na nossa caminhada. Pedir a Deus que nos proteja, que nos dê força e coragem para que possamos seguir a nossa caminhada adiante. Somos seres eternos, criados pelo amor de Deus para com todos nós. Então façamos por onde essa oportunidade abençoada da encarnação presente, de estarmos aqui neste momento, vivendo esta encarnação, procurando aprender, nos esforçarmos e buscarmos melhorias nas quais necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como devemos perdoar nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.
Boa noite a todos, dando continuidade à nossa palestra desta noite. Mais uma vez vamos utilizar o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Esse capítulo é de uma importância nas suas colocações, porque nos mostra o tempo todo como os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossas ações, muito mais do que imaginamos. E a pergunta, logo no início, o item 1, é penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Pergunta 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Pergunta 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem muitas vezes aquilo que desejareis ocultar a vós mesmos. Nem atos nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então vejam, nessas duas perguntas, que fizeram os espíritos, se os espíritos veem tudo que fazemos, se eles podem conhecer os nossos mais íntimos pensamentos, as respostas estão claras. Eles nos conhecem intimamente, porque eles nos olham com os olhos da alma. Então não tem como esconder nenhum sentimento, nem dos espíritos superiores, benfeitores, e nem dos espíritos imperfeitos. Então, nós podemos fingirmos ser alguma pessoa ou ter um comportamento para os encarnados aqui na Terra, mas para a espiritualidade não tem como esconder. Eles conhecem os nossos pensamentos verdadeiros, os nossos sentimentos. E aí vem a pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então vejam como é complicado, há uma influência o tempo todo dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações, muito mais do que imaginamos. Muitas vezes a gente acha que está agindo pela própria decisão, mas não. Infelizmente, somos influenciados o tempo todo. Por isso que Jesus, o nosso Mestre Maior, nos alertou do orai e vigiai, para que não tomemos decisões precipitadas e que vão nos trazer aí muita infelicidade. Então, o segredo está em nos observar, nos conhecer, como Santo Agostinho nos deu o tão sábio conselho, conhecimento de si mesmo, conhecendo os nossos desejos, os nossos pensamentos, combatendo as imperfeições, alimentando a nossa alma com o Evangelho de Jesus, para que nós possamos nos reformar, combater esses sentimentos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, porque são esses sentimentos que abrem a porta, a questão fluídica que os espíritos inferiores precisam para atuar sobre nós. Então, se nós começamos a nos observar, combater em nós essas imperfeições, pedir a Deus o auxílio, se esforçar para seguir o que está escrito no Evangelho,
nós vamos nos protegendo automaticamente, vamos nos observando, vamos percebendo quando essas tentativas de influência acontecem, e aí que começa o processo da nossa melhoria. Então esse tema é sem dúvida muito importante. Toda a nossa vida, ela é dada através de atitudes. E muitas vezes nos deparamos diante de momentos em que já não sabemos mais o que fazer ou como reagir, né? E existe um conselho no Evangelho muito importante que nós devemos lembrar sempre. Na dúvida, não faça nada, né? Abstente, como diz o conselho. É preciso, muitas vezes, silenciar e esperar para que possamos estar prontos a agir. Então, é aquele conselho: toma um copo d'água, respira. É uma dificuldade muito grande para o ser humano, né? Porque isso está relacionado ao orgulho, né? Mesmo que não queiramos admitir isso, mas quando alguém fala alguma coisa que nós não concordamos, a gente quer na hora mostrar que a gente está certo, que a pessoa está errado, né? Numa discussão. Nós não temos a paciência de esperar. Se coloque, mas não insista, né? Ou muitas vezes, naquele momento, não fale nada. Vamos silenciar, se acalmar. Uma boa noite de sono nos traz tranquilidade, sabedoria para agir de uma maneira, né? E por que devemos ter todo esse cuidado? Os espíritos, eles exercem em nós grande influência. Esse capítulo acabou de nos alertar, né? Que muitas vezes são eles que nos dirigem. Através dos pensamentos, eles fazem isso e nós nem percebemos. Muitas vezes passamos a agir através das suas sugestões. Os espíritos conhecem nossos pensamentos mais íntimos. Eles sabem dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas incertezas. E esse é o ponto que eles atuam, né? Nas nossas imperfeições. Eles começam a utilizar esses sentimentos e ampliar em nós a insegurança, o medo, as incertezas, né? Esses espíritos tanto podem ser bons como espíritos inferiores. Então, daí a necessidade de sempre estarmos com nossos pensamentos em harmonia, vibrando amor. É fácil? Não. Claro que não é fácil, né? A gente falando aqui parece tudo lindo, maravilhoso. Mas no nosso dia a dia, no mundo que vivemos, nas nossas provas e expiações que foram estabelecidas nesta encarnação, não é uma tarefa fácil, mas é possível de ser desenvolvida. E esse é o objetivo da nossa encarnação, né? E como é que a gente consegue se harmonizar, buscar a Deus, estudar o Evangelho, observar a natureza, porque tudo isso vai nos trazer paz, harmonia, vai nos colocar perto do amor que vem de Deus, e isso vai nos tranquilizando. Vamos nos fortalecendo e percebendo a presença dos benfeitores amigos que estão o tempo todo querendo nos ajudar e combatendo essas influências, né, negativas de espíritos, que são espíritos ainda necessitados como todos nós, né? Eles têm as suas dificuldades, desencarnaram, continuam em sofrimento, eles se comprazem com essas atitudes infelizes, podem ser ali os nossos inimigos, né, entre aspas, do passado, porque
não existe vítima, todos nós somos devedores uns dos outros. Se eles estão nos perseguindo, tentando nos influenciar negativamente, é porque nós demos motivo para isso, né? Então a doutrina espírita deixa bem claro que nós não somos vítimas. Se eles nos perseguem, é porque temos uma ligação e alguma atitude que está dando abertura para essa influência negativa. Então, quando nós nos esforçamos por estar numa sintonia harmoniosa, pensar em Deus, estar em prece, nós sempre teremos boas inspirações, né? E além de nos ajudar, sem que percebamos ali, estamos auxiliando o nosso próximo e tornando nossa vida mais feliz. Sabemos já que vivemos a lei de ação e reação, né? A reencarnação nos explica isso. Lei de causa e efeito, ação e reação. Nós colhemos o que plantamos. Ou seja, né? Quando procuramos ser caridosos, amorosos, recebemos e encontramos em nossos caminhos pessoas que fazem o mesmo conosco. E assim se dá também com o nosso pensamento. É preciso mantê-lo vivo em boas sintonias para podermos saber o momento de agir e de calar. Por isso que nós temos que buscar o equilíbrio, a harmonia, o discernimento, a tranquilidade, isso tudo é sabedoria, né? Saber quando nós vamos agir, que a gente tem que ter ali uma postura, firmeza, mas tem momentos que nós temos que nos calar, que é o mais difícil para nós, porque devido à nossa pouca fé, né? Mas estamos em aprendizado. Muitos já conseguiram, em determinados momentos, ter essa atitude. E assim, aos pouquinhos, né? Um dia nós conseguimos, no outro não, e assim vamos construindo a nossa evolução, certo? Boas ideias podem ser, na verdade, boas inspirações. Sabemos que quando estamos em sintonia com um plano maior, ele sempre estará agindo sobre nossos pensamentos em nosso auxílio e do próximo. Daí vemos tantos bens feitos à humanidade através de grandes cientistas, por exemplo, né? Então, se nós entrarmos numa vibração de harmonia, nos colocarmos como instrumentos da espiritualidade, eles nos utilizam para fazer o bem. E isso nos traz um conforto muito grande, né? Então, é preciso cuidar para que os espíritos inferiores não tenham como atuar em nossos pensamentos, né? Por isso que é orar e vigiar. Pelas nossas imperfeições, o tempo todo vem à tona as nossas imperfeições, né? Tristeza, angústia, ansiedade, medo, que nos leva a estados de depressão. E essa situação é por onde os espíritos inferiores atuam sobre nós e que podem ser desenvolvidos aí sérios processos obsessivos, né? Quadros de desequilíbrio espiritual muito grande. Infelizmente, esses espíritos, eles se utilizam dos pontos fracos das pessoas para dominá-las. Então, a gente tem que estar o tempo todo combatendo essas imperfeições, não se deixar dominar pelo medo, não ficar nos culpando pelos erros cometidos, né? O medo, a culpa, são sentimentos que abrem campo para uma influência negativa. Então, é lembrar, erramos. Dá para consertar? Não. Então, o que passou, passou. O que eu posso fazer daqui para frente? Esse é o caminho, né? Medo, falta de confiança em Deus. Vamos fortalecer a nossa fé, lembrar que esse Pai amoroso está ao nosso lado o tempo todo. Temos um Espírito protetor que também está ao nosso lado. Então sigamos em paz, confiantes,
de que nada vai nos faltar e que não estamos sozinhos. E lembrar que esses espíritos, eles são imperfeitos, inferiores, maus muitas vezes, e eles conhecem os nossos pensamentos íntimos. Porque como falamos no começo, todos eles conhecem, tanto os bons quanto os inferiores. E aí, por isso que eles têm toda a técnica de atuar de uma forma ou de outra. Se vamos deixar que isso aconteça, vai depender da nossa sintonia. Eles fazem as sugestões mentais. Então, a postura qual é? Não nos deixarmos envolver pelo negativismo, procurar sempre ser otimista, desenvolver a esperança em nossos corações é o primeiro passo para libertarmos deles, né? Porque a tristeza, o desânimo, a inércia, isso tudo vão dando campo magnético para que eles atuem. É muito interessante que nós percebamos isso. E aí a gente tem que estar desenvolvendo a fé, alimentando a nossa alma. Vamos ver aqui se nós temos mais alguma pergunta. A questão 466 é muito interessante para a gente fechar a nossa reflexão da noite. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Então, essa pergunta é bem interessante, né? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Então, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Por isso que nós passamos por essas provações. E esses espíritos inferiores são os instrumentos para nos testar. Daí porque passamos pelas provas do mal para chegar ao bem. A nossa missão, que é a missão dos benfeitores, consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. E dão alguns exemplos. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então é assim que, através da ação e reação, que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, nós temos o livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer as escolhas. Então, muito importante que estejamos sempre prontos para distinguir entre o pensamento que nos vem à mente, se são nossos, se são inspirados, se são edificantes, se esses pensamentos vêm do plano benfeitor espiritual ou vêm de origem inferior. É esse exercício que nós temos que desenvolver. E à medida que vamos alimentando a nossa alma com as informações do Evangelho, nós conseguimos ter essa diferença, perceber essa diferença.
E na dúvida, oremos, né? Elevemos o nosso pensamento a Deus, vigiemos, aguardemos para que a gente possa ter a melhor ação, que a nossa decisão, né, seja a melhor, aguardando e pedindo a Deus o auxílio. Então, é isso. Esse capítulo, como eu falei, tem muitas informações. Espero que, apesar do pouco tempo, tenhamos conseguido passar alguma coisa sobre esse tema para vocês. E vamos, nesse momento, através da prece, deixar que os nossos pensamentos sejam envolvidos pela energia dos benfeitores amigos que coordenam todo o trabalho desta casa abençoada. Lembremos do nosso Mestre Jesus e que Ele nos inspire para que possamos alimentar os nossos corações com muita fé, muita confiança, muita gratidão por mais esta oportunidade de estudo, de prece. E que esses ensinamentos estejam vivos em nossa mente, nosso coração, de modo a que possamos agir no nosso dia a dia em consonância com esses pensamentos, né? Sigamos confiantes, com muita fé em nossos corações e que essa prece possa chegar a todos que nos ouvem, seus familiares, que a paz se faça no nosso país e no mundo. Que assim seja.